Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula, a tia vai dar 3 dicas de estudo para vocês. Procure um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês o lápis, borracha, apontador, o material que vocês vão utilizar. E junto com vocês o livro didático, o caderno que vocês vão utilizar. Vocês vão pegar agora o livro de vocês de história. Nós vamos falar um pouco sobre a vinda da família real para o Brasil, que está no livro de vocês na página 195 a 199. Por que a família real veio para o Brasil? A vinda da família real portuguesa para o Brasil foi um desdobramento da crise entre Portugal e França por conta da disputa da França com a Inglaterra. Desde a derrota dos portugueses na Guerra das Laranjas, em 1801, as relações desse diplomata entre Portugal e França eles ficaram bem delicadas. Os franceses eles pressionavam os portugueses para que eles cortassem relação com a Inglaterra. Isso foi um manifesto pela primeira vez, logo após a serem derrotados na Guerra das Laranjas. Uma vez que os franceses, aliados aos espanhóis, eles exigiam dos portugueses a retição e o aceite do fechamento dos portos portugueses pelos ingleses. Essa exigência ela foi acatada pelo governo português, só que ele não aplicou essa exigência. De maneiras clandestinas, ele abriu os portos portugueses para os ingleses. Em 1806, os franceses eles não tinham conseguido derrotar os ingleses e não tinham conseguido invadir o território protegido pela poderosa marinha inglesa. Eles queriam invadir o território onde a marinha inglesa eles vigiavam, só que eles não conseguiram. E por isso a revolta deles com os ingleses. A vinda da família real portuguesa ocorreu no dia 28 de novembro de 1807 e foi feito por uma comitiva no Brasil no dia 22 de janeiro de 1808. Foi quando eles chegaram aqui. O refúgio do Brasil foi uma manobra inédita do príncipe regente Dom João para garantir que Portugal ele continuasse dependente, quando ele se sentiu ameaçado pela invasão do francês Napoleão Bonaparte. Para garantir o êxito dessa transferência, o reino de Portugal ele teve total apoio dos ingleses, que auxiliou a expulsão das tropas napoleonanas. Ele ajudou aos portugueses a expulsar a tropa napoleona de Portugal. Portugal ele não aderiu a esse bloqueio continental. O que era esse bloqueio continental? Era uma aliança que a política comercial com os ingleses se mantivesse em pé. O Napoleão ordenou a conquista ocorrida em novembro de 1807. Com essa medida, as nações europeias ficavam proibidas de receber as embarcações inglesas e enviar embarcações para os portos ingleses. Já nesse momento, os portugueses eles começaram a cogitar a possibilidade de vir para o Brasil. Isso garantia a liberdade de Dom João, uma vez que ele estaria inalcançável com a luta contra o Napoleão Bonaparte. A tensão em Portugal era tão grande com a vinda dos portugueses para o Brasil, que, pelo fato que o país não queria ser forçado a abrir mão da aliança que ele tinha com a Inglaterra. Por que ele não queria abrir mão? Porque a Inglaterra ela ajudava, ela colocava suas tropas para que a França não invadisse e tomasse conta de Portugal. Mesmo com esse bloqueio continental que foi exigido pelos franceses, os portugueses continuaram recebendo as embarcações inglesas e por esse motivo Napoleão deu um intimato imediato para a corte portuguesa. Eles queriam que os portugueses acatassem uma série de imposições contra a Inglaterra em setembro de 1807. E com essas imposições, os franceses era que Portugal confiscasse. Qual era uma dessas imposições? Os franceses queriam que Portugal confiscasse todos os bens instalados no país e aprisionasse esses bens
da corte inglesa. Como Portugal ele recusou, ele não aceitou essa imposição e nem os outros termos, Napoleão então decidiu colocar em prática a invasão de Portugal, a fim de ocupar o país. A ideia era dividir o território português com a Espanha e a aliada França. Então, o que é que o Napoleão queria? Ele invadir Portugal, que eles conseguiram invadir por um tempo Portugal e dividir o território português entre eles, os franceses, e os espanhóis. A tia mostrou para vocês a chegada da família real aqui no Brasil. A decisão que determinou essa transferência da corte portuguesa para o Brasil foi emitida pelo príncipe regente Dom João, no dia 24 de novembro de 1807. Nessa ocasião, ele anunciou para os membros do governo que os franceses poderiam chegar a Lisboa até 4 dias. Isso deu início aos preparativos para a embarcação para a chegada deles aqui no Brasil. A fuga da corte portuguesa, da coroa portuguesa para o Brasil, ocorreu no dia 29 de novembro de 1807. A coroa portuguesa recebeu o apoio total da Inglaterra, que protegia os portugueses sobre algumas condições. Ele protegia os portugueses na sua vinda para cá, mas ele exigiu que os portugueses emitissem um decreto por meio que estabelecia a abertura total dos portos brasileiros ao livre comércio internacional. Também eles exigiram que as pessoas comprassem os produtos importados por eles e determinou que os impostos da Inglaterra fossem desmerecidos, eles não recebessem os impostos da Inglaterra. Eles vinham para cá, eles vendiam os produtos, mas eles não pagariam os impostos. Uma dessas imposições dos franceses durante 13 anos, o Dom João governou o Brasil e dentre essas muitas realizações, as principais modificações que ele fez aqui no Brasil foi a abertura dos portos, ainda na Bahia, mantendo abrir todos os portos brasileiros às nações que eram unidas a eles, permitindo o comércio do Brasil em outros países. Construiu o Banco do Brasil, onde ele impulsionava a economia brasileira, que na época a economia brasileira estava sendo o ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana-de-açúcar, que era o ciclo do açúcar, e o ciclo do ouro. Ele também criou o Jardim Botânico, onde ele trouxe várias sementes, várias mudas de plantas, e hoje se tornou o nosso Jardim Botânico no Rio de Janeiro, que é um dos mais notáveis parques e jardins de diversas biodiversidades de árvores. Ele fundou também a Biblioteca Nacional, ele também fundou a Academia da Marinha, ele também fundou a Academia das Belas Artes. Então ele trouxe para o Brasil várias mudanças e com o avançar da tecnologia foi crescendo mais ainda. Dom João promoveu o progresso no Brasil, tornando o país a categoria do Reino Unido a Portugal. Então, eles deixaram de ser, que na época eles eram chamados de colônias. Então, ele deixou de ser colônia e passou a ser chamado de Reino Unido a Portugal. O Brasil ficou unido à corte portuguesa. As capitanias, que na época as capitanias hereditárias, as terras, elas deixaram de ser chamadas de capitanias e passaram a ser chamadas de províncias. Dom João não administrou bem essas colônias, pois seu principal objetivo era favorecer as famílias ricas. Ele só favorecia as famílias ricas, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes. Ele desfavorecia os colonos, que eram o de classe média e o de classe baixa. As pressões políticas no Brasil eram imensas. Existiam 3 tipos de partidos que lutavam entre si. Os comerciantes portugueses e os altos funcionários das coroas. Esses comerciantes portugueses eram os grandes comerciantes, que eram que
funcionava a economia na época, e os altos funcionários da coroa eram os barões, eram os donos das fazendas. E esses partidos, que era liderado por eles, que eram os partidos portugueses, eles queriam que o Brasil voltasse a se tornar colônia, porque era onde eles tinham a economia deles, o lucro era maior. Existia o Partido Brasileiros, que eles eram movidos pelos latifundiários e comerciantes brasileiros. Eles queriam que o Brasil deixasse de ser dependente de Portugal e passasse a ser independente. Ele lutava pela independência do Brasil. Existia também o Partido Liberal, que eles queriam a independência do Brasil e eles exigiam a fim da escravidão e da monarquia. Dom João, ele liderou, como a sua liderança estava sendo fracassada, então o que foi que ele fez? Ele voltou para Portugal, mas antes dele voltar para Portugal, ele limpou todo o cofre do Banco do Brasil, que era onde se movimentava a economia brasileira, levando com ele todo o dinheiro que tinha no banco e o ouro. Aí o Brasil começou a entrar numa crise. Quando voltou para Portugal, ele teve seus poderes diminuídos, ele não tinha mais aquele poder que ele tinha pela Constituição portuguesa e ele era obrigado a submeter às exigências da Corte de Lisboa, a nova corte que comandava lá. Então ele teve que submeter a tudo que a Corte portuguesa, a Corte de Lisboa, exigia dele. Querendo rever nessa aula, é só ir lá no nosso site www.escolapequenoespaço.com.br. Essa aula também está na nossa plataforma digital, no livro de vocês. Tem uma atividade para vocês aperfeiçoarem o aprendizado e o conhecimento de vocês. Então, um grande beijo e até a próxima aula.